bendizemos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nessa manhã. E nós estamos aqui, ó Pai, não para ouvir a voz do pregador, mas para ouvir a tua palavra. Por isso nós pedimos ao Senhor essa manhã, santifica-nos pela verdade, e a tua palavra é a verdade. Que o Senhor nos conceda a iluminação do Espírito Santo para compreender a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, os irmãos não estranhem, porque eu não sabia que tinha um relógio ali. Eu sempre trago a minha mensagem digitada, né? E os irmãos, os pastores conhecidos meus, falam assim, seu trabalho, sua pregação parece um trabalho acadêmico, né? Que eu trago sempre digitado, e nesses últimos dias eu tenho... Obrigado, meu irmão. Meu irmão, você faz favor para mim, só para minhas folhas não voarem, desligar ali, por favor. Nos últimos dias eu tenho morado na carta de 1 Pedro e tenho refletido, e eu convido aos irmãos que abram a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 até o 12, mas a ênfase nessa manhã é somente a saudação. Somente a saudação. 1 Pedro, capítulo 1, versos de número 1 até o 12. Quem encontrou, puder colocar sobre os pés, nós estaremos fazendo essa leitura. Amém? Todos encontraram? Amém? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bítinia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma grande alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si, mas para vocês ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado dos céus, lhes pregaram o Evangelho, coisa essas que os anjos desejam contemplar. Amém? Os irmãos podem se sentar. Deixa eu me ajeitar aqui no meu trabalho acadêmico, como diz os meus colegas. E aqui nós vamos nos ajeitando. Peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias no texto. Amém?
porque o texto é o rei. Amém, irmãos? Me ocupo agora um pouco de pensar sobre as cartas. As cartas do Novo Testamento, elas foram inspiradas por Deus e têm autoridade apostólica para instruir os cristãos na doutrina, para exortá-los e consolá-los conforme a vontade de Deus, revelada nas próprias Escrituras. Essa é a função das cartas. Cada carta foi inspirada, foi autorizada por Deus para ensinar aos discípulos de Cristo a andarem nos princípios do Evangelho. E aqui nós precisamos de lembrar que em toda a Bíblia, na teologia bíblica, a gente tem um grande marco de divisão, que é Cristo. A partir de Cristo para frente, as cartas e os evangelhos, eles passam a nos contar a história de Cristo, e as cartas vão nos ensinar como nós devemos viver como discípulos de Cristo. E essas cartas vão abordar os vários aspectos da vida que temos em Cristo. E o foco dessas cartas é o aperfeiçoamento dos santos conforme a palavra de Deus. Então, quando nós vamos para uma carta, nós precisamos de ter esse entendimento. É que ali existem doutrinas, exortações e consolo para a nossa vida. A primeira carta de Pedro, ela vai abordar um aspecto fundamental presente na vida de toda a humanidade. E às vezes, quando nós olhamos essa carta, e é interessante que isso aconteceu comigo também. Toda vez que nós lembramos da carta de Pedro, a gente pensa o quê? Vós sois sacerdócio santo, povo adquirido, não é isso? E nós pensamos nessas coisas boas. Mas, no final das contas, ao ler essa carta, eu até brinquei com um pastor, colega nosso, que nos acompanha no Prega Palavra, né? O pastor Adilson. Eu cheguei para ele e falei, pastor, eu estou sofrendo de DEPAP. O que é isso, irmão? Vai ser depois do Prega Palavra. Eu estou lendo esse negócio aqui e eu pensava que o foco era o sacerdócio. Mas toda a carta de 1 Pedro, meu irmão, fala de um tema que aflige a humanidade, que é o sofrimento. Se os irmãos verem aqui, por cerca de 15 vezes, vai falar de sofrimento e pelo menos uma em cada capítulo. E lá no capítulo 2, vai nos mostrar que a referência para o sofrimento é Cristo. E nós não gostamos de sofrimento. Fala a verdade, ninguém que gosta de sofrer. Não é isso? Ninguém gosta de passar por lutas, por aflições. Mas o apóstolo, ele vai escrever aos irmãos que estão dispersos na região, e nós lemos aqui alguns lugares, aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, na Bítinia, e esse lugar aqui é conhecido por nós hoje como a Turquia. E esses discípulos, eles estavam espalhados por um motivo, eles passavam por sofrimentos e por adversidades por causa das perseguições. Então, Pedro, em sua carta, ele procura encorajar esses irmãos perseguidos e confusos a permanecerem firmes na fé diante do sofrimento. Sim, diante do sofrimento, precisamos permanecer firmes. O apóstolo, ele tem a ajuda de uma pessoa para escrever. E aqui, meus irmãos, é um dos motivos por que eu dividi a perícope e estou falando só sobre a saudação. Porque a teologia de Pedro ela é muito densa. O grego dessa carta ele é bem elaborado. Alguns estudiosos vão dizer que é elaborado até para o próprio Pedro. Mas aqui nós vemos que 1 Pedro 5,12 vai dizer, por intermédio de Silvano, que considero nosso fiel irmão, escrevo de forma abreviada. Realmente, uma teologia densa, escrita de forma abreviada, tem nessa carta. E aí ele vai dizer qual é a função, exortando e testemunhando que essa é a verdadeira graça de Deus. Então, ele vai falar da obra de Cristo do início ao fim da carta.
E que esse é a verdadeira graça de Deus. E nela permanecei firmes. Então, essa é a função da carta: exortar, lembrar aos irmãos da verdadeira graça de Deus e fazer com que eles permaneçam firmes nela, porque eles estão em sofrimento. A palavra sofrimento e seus derivados vão aparecer, já disse, cerca de 15 vezes pelo livro. Assim, percebemos que a grande ideia geral do livro é responder a simples pergunta. Eu gosto de trabalhar a ideia do texto como uma pergunta de todo o livro. E a pergunta que ecoa por todo o livro é: como um discípulo de Jesus deve se comportar diante do sofrimento? Como que um discípulo de Jesus deve se comportar diante do sofrimento? A resposta de Pedro ela é construída em torno de 5 capítulos, apontando para as práticas, para os pensamentos e para as doutrinas que devem moldar o comportamento de forma que o discípulo possa permanecer firme, crendo e obedecendo a palavra do Senhor. Aqueles irmãos, eles estavam em sofrimento, viviam em um momento de dúvidas e precisavam se lembrar de pontos importantes do Evangelho. Em tempos de sofrimento, lembre-se da obra que Deus operou em nós. Meus irmãos, nós não sofremos a mesma perseguição daqueles irmãos. Mas assim como eles, quando nós estamos em sofrimento, várias coisas acontecem em nosso interior. Não é verdade? Quando nós estamos sofrendo, várias coisas passam na nossa cabeça, várias coisas passam no nosso coração, emoção vai para cima, emoção vai para baixo, emoção vai para um lado, emoção vai para o outro. E é interessante que, os irmãos me perdoem que, acho que é por causa do tempo que eu fiquei um pouco... Mas nós podemos perder, diante do sofrimento, meus irmãos, a noção de quem somos. Não é verdade? Perdemos a noção de quem somos, perdemos a noção de propósito. Qual que é o nosso propósito? Nós perdemos a noção do processo que nós estamos passando. Sim, nós estamos passando por um processo. E hoje na escola bíblica, pela manhã, nós falamos desse processo. Nós estamos em processo de santificação, nos formatando à semelhança de Cristo. Nós perdemos a noção do motivo e da motivação que nos leva a seguir adiante. E aí começam a aparecer várias vontades que vão nos cercar, vontade de retroceder, vontade de parar, vontade de abandonar, vontade de fugir, vontade de chutar o balde, não é isso? Diante do sofrimento, a gente pensa várias coisas. Nós perdemos o brilho, a energia e o desejo de adorar, e até pensamos que era mais fácil antes do que agora que nós somos um discípulo de Jesus. Nós chegamos a pensar, olha, quando eu estava no mundo, o negócio era diferente, não tinha tanto problema. E talvez essa carta seja um desafio para as teologias atuais, que vai dizer que você é vitorioso, que vai dizer que não vai acontecer nenhum mal para você, que você não vai sofrer, que você não vai passar por enfermidade, que você não vai passar por calamidade financeira, por dificuldade na família, que você não vai passar problema com filhos descrentes, que você é vitorioso. E essa vitória ligada às questões materiais, meus irmãos, é um perigo. Porque quando o corpo padece, a matéria falha, se nós não estivermos firmes, o sofrimento vai nos tomar. Pedro começa a sua carta saudando os irmãos. Por quê? Na hora que eu vi essa saudação, eu perguntei, sabe por que Pedro está saudando os irmãos desse jeito? É claro que na estrutura literária antiga, nas cartas gregas, era normal
fazer uma saudação. Mas quando nós comparamos as saudações de Paulo, por exemplo, com a saudação aqui de Pedro, Paulo ele se identifica e fala o propósito dele da carta logo de cara. Mas aqui Pedro ele está falando, ele está se identificando, mas ele fala ao coração dos leitores, fazendo-os lembrar de quem eles se tornaram devido à obra da Santíssima Trindade. Pedro ele desenha a obra de Deus na sua apresentação. Olha só, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então ele está chamando aqueles irmãos a uma memória. A memória de se lembrar da obra de Deus diante do sofrimento, diante da perseguição. Porque antes ele vai dizer assim, olha, aos eleitos que são forasteiros. Em algumas Bíblias vão dizer aí, aos peregrinos. Essa palavra é muito boa e providencial. E tem um motivo. Aqueles irmãos precisavam se lembrar de quem eles eram e de como eles se tornaram discípulos de Jesus. O apóstolo os chama de peregrinos, de estrangeiros. Esse fato aponta para a realidade de que a sua nacionalidade foi mudada. Um peregrino, ele não faz parte daquele lugar. Eles estão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bítia. Podiam ser até nascidos lá. Eles estavam dispersos, mas alguns filhos foram gerados lá. Mas aí Pedro fala, vocês são peregrinos, forasteiros. A sua nacionalidade foi mudada. Eles agora são povo de Deus. E aqui aponta para uma das causas do sofrimento. Agora és povo de Deus. Há o que observar. Há comportamentos a serem regulados. Há condutas que não são mais aceitas, não pelo mundo, mas por Deus. Deus não aceita o pecado. Deus não aceita a falta de santidade do lugar onde vocês estão. Quando Pedro fala isso para aqueles irmãos, aos peregrinos, ele está arremetendo a isso. Olha, a sua nacionalidade mudou. A sua nacionalidade mudou. E agora ele vai apontar para Deus. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Olha, profundidade aqui. Talvez poderíamos escrever livros de teologia falando sobre isso. Mas vamos nos ater ao texto. Deus Pai, ele os escolheu segundo a sua presciência. E aqui nós não estamos falando de uma prerrogativa calvinista aqui. Nós estamos falando da presciência em relação ao conhecimento amoroso de Deus. O conhecimento soberano que determinou a essa eleição antes da fundação do mundo. Eles foram escolhidos, sim, segundo o amor de Deus, segundo a misericórdia de Deus. Nesse sentido, a nossa cosmovisão ela é transformada pela renovação da nossa mente. Percebe? Mudou nacionalidade, mudou mentalidade. Você não opera mais segundo o mundo. Você tem que operar agora segundo os princípios de Deus, porque você foi escolhido em santo amor. Nossos afetos agora são direcionados para Deus e nossos desejos são santificados pelo Espírito. E aí, agora, nós percebemos que desse momento em diante passamos a ser conduzidos pelo Espírito Santo. Ele vai dizer aqui, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação. É interessante esse tempo verbal até no português. Significa que nós nos santificamos ontem, nos santificamos hoje e nos santificaremos no futuro. Nós estamos em processo de santificação. Então lembre-se, diante do sofrimento, você está num processo. Diante do sofrimento, existe um propósito. Existe algo a ser melhorado. Existe algo a ser transformado.
nós passamos a ser conduzidos pelo Espírito Santo em obediência, inclinando-se para as coisas espirituais. E diretamente, meus irmãos, nós lembramos da batalha entre carne e espírito. Se você mudou a sua nacionalidade, és agora povo de Deus. E se você é povo de Deus, foi eleito pelo Senhor, você está em processo de santificação, há que ter algum sofrimento. Porque você vai ter que combater os desejos da sua carne. Você nasceu para as coisas espirituais, pois Cristo, com o seu precioso sangue, ele nos purificou e redimiu e nos concedeu uma nova vida. Essa é a obra que Deus operou naqueles irmãos. É a obra que Deus também operou em nossas vidas. O sofrimento nos faz buscar por socorro e pelas mãos de Deus, por sua operação milagrosa. Mas nos faz esquecer que nós recebemos o maior milagre de todos, a salvação. Em tempos de sofrimento, lembre-se que a obra que Deus operou em nós. Deus Pai nos escolheu, o Espírito nos guia e Cristo nos purifica. Essa é a obra salvadora. Pela graça que o Senhor nos concedeu, essa obra nos tornou estrangeiros e irreconciliáveis com o mundo e com seus padrões. E esse é um dos motivos de sofrimento. Aqui não estou falando, meu irmão, de sofrimento quando você erra, quando você peca, quando você falha com uma pessoa, quando você erra no trabalho. Não é isso? Errou no trabalho, vai ser chamado a sua atenção. Se você pecou, você vai colher o fruto do pecado. Mas aqui nós estamos falando de um sofrimento sem justificação, que é o caso desses irmãos. Eles estavam sendo perseguidos simplesmente porque falavam e viviam como cristãos. Hoje, dificilmente, nós vamos ter uma coisa que eles tinham na época. Eles eram agredidos fisicamente. Hoje a lei nos protege, não é verdade, irmãos? Embora a gente não seja agredido fisicamente, nós passamos por um momento de zombaria, passamos por um momento de exclusão, discriminação até mesmo dentro de casa com os familiares, não é verdade? E aquele virou crente. Simplesmente porque nós decidimos uma nova forma de viver. Como nós devemos comportar diante dessa situação? Pedro termina a salvação desejando que sejam multiplicados a graça e a paz. E aqui é muito interessante, irmãos. Talvez às vezes a gente entra e cumprimenta, né? Paz, ou igual eu tenho o costume, graça e paz. E a gente não faz ideia da dimensão disso. Porque Pedro cumprimentaria alguém diante do sofrimento com graça e paz? Porque em tempos de sofrimento, meu irmão, é necessário lembrar-se da obra que Deus operou em nós. Trazer à memória o que Deus fez na vida daqueles irmãos. Quando Pedro fala graça, ele aponta diretamente para uma necessidade de que nós enchamos a nossa mente, o nosso coração, lembrando-se do grande favor que Deus concedeu aos eleitos. Sabe o que a Bíblia fala que a gente merecia, meu irmão? O salário do pecado é... O que nós merecíamos? É duro, né? Porque ninguém quer morrer. Aí depois o dom gratuito de Deus é em quem? Isso é graça. É Deus não nos pagando aquilo que a gente merecia. Não é isso? Ele nos concede deliberadamente o amor, o perdão, a reconciliação. Conforme a palavra de Deus, nosso estado era pior do que o sofrimento por ser cristão. Porque a morte, e aqui eu estou dizendo todo e qualquer tipo de morte, desde a física até a espiritual, é pior do que um sofrimento de perseguição. É pior do que ser perseguido como cristão. Nós estávamos mortos, nós éramos, por natureza, a Bíblia vai dizer, inimigos de Deus.
inimigos de Deus, sujeitos ao quê? A ira, punição. Mas depois de reconhecer, depois de conhecermos e sermos recebidos por Cristo, nós temos paz, graça e paz. E por que paz? Pedro deseja que essa paz se multiplique aos leitores da sua carta. Multiplique a paz. Porque no tempo de sofrimento, o que mais precisa é o quê? Paz. E essa paz, ela nos chega na vida e no coração do cristão, devido à consciência de que pela obra de Deus em Cristo, embora sofrendo na carne, não somos mais inimigos de Deus. Meu irmão, você não é mais inimigo de Deus. Você pode estar sofrendo, mas não é Deus que está fazendo isso com você. Tem gente, meu irmão, que está chateado com Deus. Por que Deus levou meu pai? Por que Deus levou minha mãe? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? O sofrimento, ele vem por várias causas. Mas Deus é amor, ele nos concede graça e paz. O sofrimento daqueles irmãos eram injustos, pois eles não estavam pagando por seus erros. Eles não estavam pagando por seus pecados ou falhas do passado. Inclusive, meus irmãos, Deus não é vingativo. A palavra de Deus vai dizer que quando nós pedimos perdão ao Senhor, o que acontece? Ele se esquece, perdoa e joga o pecado para o lago do esquecimento, meu irmão. Deus não é igual a gente não, meu irmão. Nós perdoamos, o coração às vezes fica meio fechado, né? Fica amargurado. Deus não fica amargurado com você, não. Com tudo que você fez contra ele, com tudo que a gente faz contra ele, meu irmão. Deus não fica amargurado, ele perdoa, ele é amor. Mas aqueles irmãos, eles estavam sofrendo por viver como discípulos para a glória de Deus. Os sofrimentos daqueles irmãos não eram acidentais. Eles faziam, de alguma forma, parte do chamado cristão. É interessante que Pedro, em 1 Pedro 2, 21, vai nos dar o maior desafio de todos. Olha lá o que está escrito lá. Vamos lá no 20, que aí a gente fica mais contextualizado. Pois que glória há, se pecando, sendo castigados, por isso vocês suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Não há discípulo maior do que o Mestre. Se ele sofreu, nós sofreremos. E talvez essa palavra seja um pouco amarga para o nosso lábio. Mas o fato é que nós temos que seguir o exemplo do Mestre. O fato é que nós precisamos de lembrar disso. Os sofrimentos daqueles irmãos não eram acidentais, faziam parte do chamado cristão. E o seu sofrimento pode ser parte do chamado cristão. Algo que precisa ser melhorado. Cristo também sofreu. Por isso Pedro vai dizer, graça e paz sejam multiplicados em tempo de sofrimento. E essa graça e paz em tempo de sofrimento nos ajuda a lembrar da obra de Deus por nós e em nós.
Portanto, em tempos de aflição, nós somos chamados para lembrar quem somos em Cristo. Eleitos. E continuar a peregrinação guiados pelo Espírito Santo, santificando-se. Trilhando o caminho da santificação, que foi possibilitado pelo sangue de Cristo. Lembre-se da obra de Deus, diante do sofrimento. Em tempo de sofrimento, lembre-se da obra da Santíssima Trindade, que operou e opera em nós. Em tempo de sofrimento, confie na suficiência da graça de Deus e na paz que excede todo o entendimento, segundo Filipenses 4:7. Sabendo que nós somos chamados para seguir os passos de Cristo, suportando as aflições com esperança. Em meio ao sofrimento, permaneça firme, crendo, obedecendo até o fim da jornada. Porque em tempos de sofrimento, lembre-se da obra que Deus operou em nós. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender e a combater a falsa teologia de que nós não vamos sofrer, que nós não vamos passar. Sabe, meus irmãos, nos últimos tempos eu tenho refletido muito sobre isso. O diabo tem levado muitas pessoas, manso e suave, direto para o inferno, sentado no banco da igreja. Pessoas que têm um apetite voraz para as bênçãos do Senhor e esquecem de quem eles são em Cristo e do exemplo de Cristo. Nós não seremos maiores que o nosso mestre, meu irmão. E é interessante que depois nós vamos falar sobre isso. O sofrimento de Cristo trouxe o quê? Glória para nós. Mensagem para domingo, hoje à noite. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Pai. Muito obrigado pela consciência que o Senhor nos dá, que em tempos de sofrimento nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor nos amou, nos elegeu, conforme a sua presciência em grande amor, e nos concedeu o Espírito Santo para caminhar e guiar no caminho da santificação. Tudo isso porque Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Que o Senhor, ó Pai, possa conduzir a tua igreja diante das intempéries, das aflições, que o Senhor possa nos lembrar da obra que o Senhor fez em nosso coração e em nossa vida. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.